Arro, aqui é Selene Diecat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Balder. Balder, ou Baldur, é um deus da justiça e sabedoria na mitologia nórdica e germânica, e todos os outros deuses o louvam por sua grande beleza. Balder é também conhecido como o deus morto da luz nessas mitologias. Isso pode soar como uma espécie de oxímoro. Um deus morto da luz? E, no entanto, essa é a maneira como a cosmologia nórdica funciona. Balder era o mais bonito de todos os Aesir, os deuses do céu. Ele era alegre e gentil, e seu sorriso traz luz a todos em Asgard. A luz branca brilhava dele onde quer que Balder fosse. Em Gylfaginning, Balder é descrito da seguinte forma, abre aspas, o segundo filho de Odin é Balder, e coisas boas devem ser ditas dele. Ele é o melhor, e todos o elogiam. Ele é tão belo de feições e tão brilhante que a luz brilha dele. Uma certa erva é tão branca que é comparada à testa de Balder. De todas as ervas é a mais branca e por ela pode julgar a sua justiça, tanto no cabelo como no corpo. Ele é o mais sábio dos Aesir, o mais belo e o mais gracioso. E essa qualidade o acompanha para que ninguém possa contradizer seus julgamentos. Ele mora no lugar chamado Breidablik, que está no céu. Naquele lugar nada impuro permanece. Fecha aspas. Balder tinha o maior navio já construído, Hringorni, e não há lugar mais bonito que seu salão Breidablik, onde tudo era lindo e nada impuro poderia viver. Além dessa descrição, Balder é conhecido principalmente pela história de sua morte, que é vista como a primeira de uma cadeia de eventos que acabará levando à destruição dos deuses no Ragnarok. Segundo Voluspa, Balder renascerá no Novo Mundo. Balder teve um sonho de sua própria morte, e sua mãe Frigga teve o mesmo sonho. Como os sonhos geralmente eram proféticos, isso o deprimia. Então sua mãe Frigga fez com que todos os objetos da terra jurassem nunca machucar Balder. E já a gente vai falar sobre essa história. Já tem vídeo aqui no canal, tanto sobre Frigga, mãe de Balder, como sobre Odin, o pai dele. É só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas se você quiser saber mais sobre esses deuses. Historicamente, o nome de Balder pode vir de uma raiz que significa príncipe, ou uma raiz que significa bravo, ou ainda outra mais provável que significa branco, mas não tem muita certeza de qual seria a raiz de fato. O teônimo nórdico antigo Balder, bravo, desafiador, senhor, príncipe, e seus vários cognatos germânicos, incluindo o inglês antigo Baldag e o alto-alemão antigo Balder ou Pauter, com a letra P, de pato. Esses cognatos provavelmente derivam do proto-germânico Baldras, ou herói, príncipe, ou do nórdico antigo Manbaldr, o grande homem, ou do inglês antigo Bealdor, príncipe, herói. Em si um derivado, de Balpas, que significa, ou Baltas, que significa bravo. Nórdico antigo, Bal, ou duro, teimoso. Do gótico, Balpa, ousado, franco. Do inglês antigo, Balder seria ousado, corajoso, confiante. Do velho saxão, bold, ou valente, ousado.
do antigo alto-alemão Bald, ou bold, corajoso. Essa etimologia foi originalmente proposta por Jacob Grimm em 1835, que também especulou sobre uma comparação com as baltas lituanas, ou branco, que também é o nome de um deus luz. É baseado no desenvolvimento semântico de branco para brilhando e depois forte. O inglês antigo baldag teve que ser interpretado como significando dia brilhante, de uma raiz proto-germânica, bel. O nórdico antigo também mostra o uso da palavra como honorífico em alguns casos, como Baldur, Brynjul e Helbaldr, em epítetos gerais de heróis. Na tradição continental saxônica e anglo-saxã, o filho de Odin, ou Wodan, é chamado não de Beldor, mas de Baldag, do saxão, e Baldag, ou Beldag, do anglo-saxão, o que mostra a associação com a palavra dia, possivelmente com a palavra dia personificado como uma divindade. Isso, como Grimm aponta, estaria de acordo com o significado brilhante, branco, um deus, derivado do significado de Baltas báltico, aduzindo ainda Belbog, eslavo, e Berta, alemão. A gente já tem um vídeo sobre Belbog aqui no canal para você conhecer um pouquinho mais sobre esse deus eslavo, se você quiser, tá? Tá na playlist sobre os deuses e deusas. Um dos 2 encantamentos de Merseburg nomeia Baldere, mas também menciona uma figura chamada Fol, considerado um apelido para Balder, como em Fal, escandinavo, Fjalar em saxão, Balderus ou Fjalerus. O encantamento relata de Fol, onde Odin cavalgando para a floresta, onde o pé do potro de Balder é torcido. Sinthgund, a irmã do Sol, Freya e Odin cantam para que o pé dele se cure, o pé do cavalo. Eu conto um pouquinho sobre a história do potro de Balder no vídeo sobre Frigga também, tá? Então você pode dar uma olhadinha no vídeo sobre ela. No encantamento de Merseburg eu falo a respeito, tá? Na mitologia nórdica, Balder é filho de Odin e Frigga. E tem vários irmãos, como Thor, que também já tem vídeo aqui no canal na playlist sobre os deuses e deusas, e também irmão de Vali. Segundo algumas fontes, esse deus seria filho de Odin e Frigga, segundo outras, seria apenas um protegido deles. De acordo com Gylfaginning, um livro da Edda em prosa de Snorri Sturluson, a esposa de Balder é Nanna e seu filho é Forseti. Balder disseminou a boa vontade e a paz em todos os lugares que visitou, o que fez dele um dos deuses mais amados. Sua popularidade e bondade inata atraíram a ira de Loki, como iremos ver daqui a pouquinho. E por falar em Loki, já tem vídeo sobre ele aqui no canal também, tá? Na Edda poética, o conto da morte de Balder é referido em vez de recontado em detalhes. Balder é mencionado em Voluspa, em Lokasenna, e é o tema do poema édico Sonhos de Balder, ou Baldur's Draumar. Entre as visões que a Volva vê e descreve em Voluspa está a morte deste deus. Na estrofe 32, a Volva diz que o destino de Balder, o deus sangrento. Ela diz que viu o destino de Balder e o nomeia como um deus sangrento. De acordo com a saga dos Sonhos de Balder, ou Baldur's Draumar, Balder começou a ser atormentado por estranhos pesadelos, a ter sonhos de desgraça iminente, um sinal de sua morte iminente, e os relatou a seus pais. Isso acabou perturbando todos os deuses. Depois de muito investigar, Odin descobre com uma Volva, que era uma espécie de feiticeira do submundo, o destino de Balder, e toma algumas precauções para evitar que esse destino se concretizasse. Odin cavalga até Hel, até o túmulo de uma Volva, e desperta essa Volva usando magia. A Volva pergunta a Odin quem ela não reconhece, quem ele é,
e Odin responde que ele é Vegtam, ou andarilho. Odin pergunta a Volva para quem são os bancos cobertos de anéis e o chão coberto de ouro. A Volva diz a ele que em sua localização, ou melhor dizendo, ela diz a ele que em sua localização o hidromel é fabricado para Balder, e ela falou sem querer, e então não falaria mais. Abre aspas. Aqui para Balder o hidromel é fabricado, a bebida brilhante e um escudo repousa sobre ele. Mas sua esperança se foi dos deuses poderosos, relutante eu falei, e agora estaria parada. Fecha aspas. Odin pede a Volva que não fique calada e pergunta a ela quem matará Balder. A Volva responde que Hodr matará Balder, e novamente diz que falou a contragosto e que não falaria mais. Odin novamente pede a Volva que não fique calada e pergunta a ela quem vingará a morte de Balder. A Volva responde que Vale o fará, quando tiver uma noite de idade. Mais uma vez ela diz que não falaria mais, e Odin insiste, pedindo novamente a ela que não se cale, e diz que procura saber quem serão as mulheres que iriam chorar pela morte de Balder. A Volva percebe que Vegtam é Odin disfarçado. Odin diz que a Volva não é uma Volva, e que ela é a mãe de 3 gigantes. A Volva diz a Odin para voltar para casa orgulhoso, porque ela não falaria mais com homens até que Loki escape de seus limites. Em uma onda de ação desesperada, a mãe de Balder, Frigga, caminhou pelos 9 mundos pedindo a todos os seres vivos que prometessem não prejudicá-lo. Ela saiu em busca de obter um juramento de todos os seres vivos e não vivos, de que jamais fariam qualquer tipo de mal a Balder. Porém, Frigga ignorou a planta de Visco, pensando que era muito jovem para fazer tal juramento, e depois voltou para casa para dizer a Balder que ele estava seguro. Os deuses fizeram um jogo então com Balder, para fazerem uma tipo de brincadeira com a invencibilidade dele. Os deuses então se alinhariam e atirariam em Balder vários tipos de objetos, que então iriam ricochetear em Balder, porém não iriam fazer nenhum tipo de ferimento nele. No entanto, Loki, como um bom trickster, como um bom trapaceiro, estava zangado com os Aesir por terem matado sua esposa Angrboda e por terem aprisionado seu filho Fenrir. Então Loki e toda sua família estavam esperando uma chance de vingança. Loki então se disfarçou de uma mulher velha e teve uma conversa com Frigga, descobrindo que todos os seres, à exceção do Visco, prestaram juramento à deusa. Loki então fez um pequeno dardo de Visco e esperou até que começassem os jogos entre os deuses. Os jogos começaram e todos os deuses se divertiam atirando todo tipo de coisa em Balder, e sempre ricocheteava e Balder nunca se feria. Havia um comensal, porém, que estava na festa e não participava da brincadeira, e era Hodr ou Hodr, o irmão cego de Balder. Loki, disfarçado, pergunta a Hodr por que ele também não estava participando da festa, e Hodr responde que ele não sabia para onde que ele ia atirar, porque ele não enxergava. Loki se ofereceu para guiar sua mão para que ele pudesse participar dos jogos. Hodr concordou involuntariamente de participar e atirou uma flecha feita de um ramo de visco em Balder. Atingiu ele direto no coração e Balder então caiu morto. Loki então fugiu e houve grande choro e luto em Asgard, pois o deus da luz havia sido morto. Vários deuses se ofereceram para perseguir Loki e vingar a morte de Balder. Mas Odin sentiu que ninguém em sua família viva poderia fazer esse ato de vingança e não ser manchado, não ser maculado de alguma forma. Ao invés disso, Odin estuprou a giganta Hind e ela deu à luz a um filho, Vali, que seria o vingador de Balder. No entanto, Vali não conhecia as verdadeiras circunstâncias da morte de Balder e, ao invés disso, assassinou o deus cego Hodr.
Disse que o corpo de Balder foi colocado em seu navio e a pira funeral foi iniciada. Balder foi queimado cerimonialmente no navio, Hringhorn, o maior de todos os navios. Enquanto ele era carregado para o navio, Odin sussurrou em seu ouvido. Este seria um enigma-chave feito por Odin disfarçado ao gigante Vafthrudnir, que era irrespondível no poema Vafthrudnismal. O enigma também aparece em Gestumblindi, na saga de Ervarar. Em sua raiva por perder o irmão mais novo, Thor perdeu o autocontrole. Thor, que já era muito nervoso, e chutou o anão Litre no fogo, e esse anão foi queimado vivo e morreu na pira de Balder. Nanna, esposa de Balder, se jogou na pira funerária para esperar o Ragnarok com seu marido, quando ela se reunisse novamente com ele. Em uma outra história, conta-se que Nanna morreu de tristeza. O cavalo de Balder também foi queimado na pira, e junto com ele todas as suas armadilhas. Mas quando chegou a hora de empurrar o navio em chamas para o mar, descobriu-se que ele era muito pesado. De repente, uma giganta chamada... Vou tentar falar o nome dela, tá, gente? Hirokin montou em um lobo e deu um empurrão no navio, que o fogo voou dos rolos e toda a terra tremeu. Alguns dizem que o misterioso Hirokin, a giganta, não era outra pessoa senão a esposa de Loki, Angrboda, que tinha vindo nessa festa para testemunhar a sua vingança pela tentativa de assassinato contra ela e pelo sequestro e posterior ligação de seu próprio filho Fenrir e de seu filho Cobra Jormungandr. Enquanto isso, Hermod, outro irmão sobrevivente de Balder, recebeu uma tarefa especial de Odin e de Frigga. Ele deveria cavalgar até Helheim e implorar a Hela que soltasse Balder. Já tem vídeo sobre Hela aqui no canal, também na playlist sobre os deuses e deusas. Hermod cavalgou durante 9 dias até chegar à estrada de Helheim, ou de Hel, e entrar pelos portões da morte. Ajoelhando-se diante de Hela, ou Hel, ele implorou pela vida do irmão. Hela disse a Hermod que só libertaria Balder se todas as coisas nos 9 mundos chorassem pela morte dele. Essa notícia começou outra enxurrada desesperada quando os Aesir foram em todas as direções, implorando a todos que encontravam para derramar uma lágrima que fosse pela morte de Balder. No entanto, uma velha giganta chamada Tok, se recusou a chorar, dizendo: deixa a Hel ficar com ele. Então Balder se perdeu para sempre. Alguns dizem que Pok era simplesmente o deus Loki disfarçado, certificando-se que Balder ficasse com sua filha Hela lá em Helheim para sempre. Dessa forma, Balder não pôde ser ressuscitado. Ele teve que permanecer no submundo e só poderia emergir novamente após o Ragnarok, quando ele, seu irmão Hodr, se reconciliariam e governariam a Terra Nova junto com os filhos de Thor. Outros que especulavam mais sobre por que Loki mataria Balder apontam que, de acordo com o Voluspa, Balder voltaria à vida e governaria Asgard após o Ragnarok, que ele governaria um mundo novo, mas que se ele tivesse vivo na época do Ragnarok, ele seria simplesmente morto e perdido para sempre. Então foi necessário ter feito esse sacrifício, tá? A semelhança dessas expectativas pode ter ajudado na difusão inicial do cristianismo entre os nórdicos. Houve alegações de que Odin e Loki organizaram toda essa história, toda a questão do assassinato de Balder para manter ele no lugar mais seguro possível até o momento, que era o Reino dos Mortos. Então tá vendo, Loki não é tão mal como as pessoas dizem. Loki é simplesmente um deus extremamente esperto e trickster, e Odin também é trapaceiro, assim como Loki. Não vamos romantizar e cristianizar essa história, combinado? Na estrofe 62 do Voluspa,
Olhando para o futuro, a Volva diz que Hodr e Baldr voltarão, sendo a união, segundo o autor Bellows, um símbolo da nova era de paz. Abre aspas. Em seguida, campos não semeados darão frutos maduros. Todos os males melhoram e Balder volta. Balder e Hoth moram no salão da batalha de Hropt. E os deuses poderosos. Você saberia mais? Fecha aspas. Balder é mencionado em 2 estrofes da Locacena. Na primeira das 2 estrofes, Frigga diz a Loki que se ela tivesse um filho como Balder, Loki seria morto. Abre aspas. Você sabe, se eu tivesse um filho como Balder sentado aqui comigo no salão de Aegir, na presença desses deuses, eu declaro que você nunca sairia vivo. Você seria morto em breve. Fecha aspas. Na próxima estrofe, Loki responde a Frigga e diz que ele é a razão pela qual Balder nunca mais voltaria para casa. Abre aspas. Você deve me querer para contar ainda mais da minha travessura, Frigga. Afinal, eu sou o único quem fez isso para que Balder nunca mais voltará para casa. Fecha aspas. Durante o século XII, relatos dinamarqueses de saxogramáticos e outros cronistas latinos dinamarqueses registraram um relato evemerizado de sua história. Compilado na Islândia durante o século XIII, mas baseado na poesia nórdica antiga, a Edda poética e a Edda em prosa contêm inúmeras referências à morte de Balder como uma grande tragédia para os Æsir e um prenúncio do Ragnarok. Escrevendo durante o final do século XII, o historiador dinamarquês Saxo Grammaticus conta a história de Balder, registrado como Balderus, de uma forma que professa ser histórica. Segundo ele, Balderus e Hrothérus eram pretendentes rivais pela mão de Nanna, filha de Gelwar, rei da Noruega. Balderus era um semideus e o aço comum não podia ferir seu corpo sagrado. Os 2 rivais se encontraram em uma batalha terrível. Embora Odin e Thor e outros deuses lutassem por Balderus, ele foi derrotado e fugiu, e Hrothérus se casou com a princesa Nanna. No entanto, Balderus tomou o coração da graça e novamente encontrou Hrothérus em um campo atingido, mas ele se saiu ainda pior que antes. Hrothérus desferiu-lhe uma ferida mortal com uma espada mágica chamada Visco, que ele havia recebido de Mimir, o sátiro dos bosques. Depois de 3 dias de dor, Balderus morreu de sua lesão e foi enterrado com honras reais em um túmulo. Eu falei aqui sobre Mimir, um sábio da floresta. Existe um vídeo sobre o deus Mimir aqui no canal também, tá? Existem também 2 crônicas latinas dinamarquesas menos conhecidas, o Chronicon Letrense e o Annales Lundensis, dos quais o último está incluído no primeiro. Essas 2 fontes fornecem um segundo relato evemerizado do assassinato de Balder por Hodr. A crônica relata que Hrothgar era o rei dos saxãos e filho de Hrothbrod e Hadin. Hrothgar primeiro matou o filho de Othan, ou seja, Odin, Balder na batalha, e depois perseguiu Othan e Thor. Finalmente, o filho de Othan, Bot, matou Hrothgar, e Hrothgar, Balder, Othan e Thor foram incorretamente considerados deuses. Uma inscrição latina votiva de Utrecht, do 3º ou 4º século da Era Comum, foi teorizada como contendo a forma dativa Baldru, apontando para um nominativo latino singular Baldrus, que alguns identificaram com o deus nórdico germânico, embora a leitura quanto a essa interpretação tenham sido questionadas. Na Chronicle Anglo-Saxon, Balder é nomeado como ancestral da monarquia de Kent, Bernícia, Deira e Wessex através de seu suposto filho Brond. Existem alguns nomes de lugares antigos na Escandinávia que contêm o nome Balder. O mais certo e notável é o antigo nome da paróquia Balesholm, no condado de Hedmark, na Noruega. A Baldrishol é 1356, onde o último elemento é Hol, ou monte pequena colina. Outros podem ser em formas nórdicas, Baldrsberg,
no condado de Vestfold, Baldrsheim, no condado de Hordaland, Baldrins. Olha, gente, me perdoa, não sei falar essas línguas antigas nórdicas, ou norueguês, ou sueco, enfim. Quebra um galho aqui para mim, tá? Então, Baldrisnes, no condado de Sør-Trøndelag, e muito incerto o fiord de Balsfjorden e o município de Balsfjord, no condado de Troms. Em Copenhague há também uma Baldersgade, ou a Rua de Balder. Uma rua no centro de Reykjavik é chamada de Baldersgata, a Rua de Balder. Na Suécia existe uma Baldersgatan, ou Rua de Balder, em Estocolmo. Há também Baldersnäs, ou Istmo de Balder, Baldersvik, ou Baía de Balder, Baldersud, o promontório de Balder, e Baldersberg, a montanha de Balder, em vários lugares. Balder é claramente um dos deuses solares sacrificados que morrem e renascem eventualmente, assim como o deus Vanir Freyr, que já tem vídeo aqui no canal, tá? Mas ao contrário de Freyr, que morre e renasce todos os anos, Balder morre uma vez e ainda estamos aguardando seu retorno. Em um nível espiritual, Balder é a luz nas trevas. Como o deus egípcio Uezir, ou Osíris, uma vez que desceu ao submundo, Balder assumiu um novo papel sagrado. Ele é a luz que pode ser encontrada quando se afunda em um lugar escuro. Enquanto ele é chamado mais raramente, ele pode dar consolo para aqueles que estão presos na escuridão em suas vidas, nas suas almas. Quanto aos deuses relacionados a Balder, por ser um deus que é sacrificado e morre, podemos relacioná-lo a Freyr, nórdico escandinavo germano, rei germânico, e também ao Uezir, egípcio. Como deuses jovens, belos e solares, podemos relacioná-lo a Apolo, grego, Beleno, celta, Heru-Saaset, egípcio, e o cristianismo o relaciona a Jesus Cristo. Quanto aos símbolos de Balder, a luz, o sol, a luz solar, suas cores, o dourado e o branco, seu elemento é o ar, sua planta sagrada é a camomila, que é branca e traz doce sono. Conforme referenciado no Gylfaginning, na Suécia e na Noruega, a falsa camomila ou camomila sem cheiro é Matricaria perforata e a similar camomila do mar ou Matricaria marítima. Ambas espécies de margaridinhas são chamadas Baldrus Bra, ou sobrancelha de Balder, e são encontradas regionalmente no norte da Inglaterra, ou Baldri Eyebrow. Na Islândia, apenas a primeira flor é encontrada. Na Alemanha, a valeriana é conhecida como Baldrian. Variações usando ou influenciadas por reflexos de Fall incluem Faltrian, na Alta Áustria, Vilumfalum, em Salzburg, e Fildron ou Faldron, no Tirol. Outra de suas plantas é a erva de São João, ou Hipericum perforatum. Tanto o chá quanto a tintura da erva de São João podem ser usados para ansiedade, tensão nervosa e depressão. O chá pode ser tomado para resfriados e o óleo é esfregado no peito para tosses ou na pele para feridas e queimaduras solares. Olha, falo em todos os vídeos, tá? Não tomem chá ou ingiram a erva ou passem na pele sem falar com o médico primeiro, porque vai que você é alérgico, tá? Eu não estou receitando nada para ninguém. Só estou passando a informação. Algumas pessoas podem ter dermatites de contato ou palpitações cardíacas como reação alérgica à erva de São João. Então tenha cuidado. Ela é associada a Balder e ao Sol e pode ser carregada por soldados para a vitória e usada em feitiços para afastar a depressão e a insanidade. A erva de São João afasta demônios, necromantes e espíritos malignos. Essa planta também tem afinidade com a runa Soul Willow. Então carregue um pouco de erva de São João em um saquinho amarelo bordado com essa runa para evitar o esquecimento, cansaço ou estresse. Quanto às ofertas a Balder, você pode ofertá-lo velas brancas, amarelas, douradas,
margaridas, girassóis, camomila, incenso de cedro, de louro, cristais com atributos solares ou em cores solares como citrino, âmbar. Você pode ofertar a ele a runa Sowilo, um chifre de hidromel, cerveja clara de boa qualidade, chá de camomila, a erva de São João, e você pode ingerir a erva ou tomar um banho com ela desde que você não seja alérgico a ela, né? Como eu já falei anteriormente. Não se esqueça de traçar a runa Sowilo sobre esse banho ou chá. Você também pode presentear Balder com uma sopa ou guisado. Você pode colocar açafrão para ficar mais amarelo ou curry. A melhor oferta para Balder é sacrificar uma coisa bonita de uma maneira que beneficie outras pessoas, além de ser gentil com alguém a quem é difícil para você demonstrar gentileza. Em seguida, acenda uma vela no escuro e chame Balder para te ajudar. Bem, todo o material utilizado para fazer essa pesquisa para o vídeo está relacionado na descrição aqui do vídeo. Então, se você quiser ir além ou ver como é que escreve todas essas palavras que eu falei, é só você procurar nos vídeos que eu deixo relacionado aqui embaixo. A oração também está em um desses links aqui embaixo. E eu vou fazer a oração a Balder por Ingeborg, como eu sempre faço orações aqui no final do vídeo. Salve o brilhante de Asgard, filho favorito que virou cinzas. Você que fugiu de seu destino, só para ver se tornar realidade. Ajude-me a ver o que deve ser feito e tenha coragem de fazê-lo. Mesmo quando isso vai machucar aqueles que eu amo e que me amam além do custo. Ensina-me a mostrá-los que andando na estrada destinada, imediatamente sem hesitação, é o caminho de menos dor no final. Ensina-me a mostrar que tudo vai dar certo no final. E se isso não der certo, a consolo em encontrar algo bom nos escombros. Ajuda-me, brilhante tocha na escuridão. Ilumine o caminho difícil que devo andar e deixe-me não confundir pelo capricho de um universo malvado. Salve Balder, o deus da luz. Bem, aqui eu termino esse vídeo. Conta aqui nos comentários o que você achou. Você gostou? Você cultua Balder? O que você oferta a ele? Compartilha para os seus amigos também esse vídeo. Vai que a pessoa está precisando daquela luz na escuridão da vida que está passando no momento, tá? Compartilha nas suas redes, deixa seu comentário, deixa aqui o seu like para ajudar o canal a fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. Aqui eu me despeço de vocês, até o próximo vídeo. Mitaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey.